Boa tarde a todos os presentes. Mais uma vez aqui nesta quinta às 4 agora, essa primeira semana dos nossos encontros. Para quem já nos assistiu na terça-feira, agora todas as terças e quintas às 16 horas temos os nossos encontros com vários candidatos que vamos trazer para nós, representando vários partidos e, digamos que na nossa premissa principal, procurando pessoas que já tenham alguma relação com o turismo, que de alguma forma já nos representaram, como foi o caso da terça-feira, que tivemos aqui conosco o vereador Raymond. E hoje vamos ter aqui conosco o Tiago Cesário Alvim, nosso já conhecido, nosso já velho parceiro no projeto da Escadaria Celaron, e que hoje vai aqui estar conosco nesse modelo de encontros que eu já aproveito agora que estou aqui com vocês para, de certa forma, explicar como vai ser um pouquinho o funcionamento de hoje e dos demais encontros. Nós vamos ter aqui comigo 3 pessoas. O Tiago, vamos ter também um representante da Liguia, que está aqui comigo, o Everaldo, hoje conosco, e temos aqui comigo já presente na tela o Everaldo Costa, e vamos ter também um convidado que é, de alguma forma, ligado ao nosso candidato, ligado a nós, de certa forma, vai vir a avalizar o nosso candidato, que no caso hoje temos o Plínio, conhecido já de todos aqui, por conta do Polo Novo Rio Antigo, por conta do Rio Cenário e de tantos eventos que nós, La Liguia, já fizemos lá juntos. Everaldo, passo a palavra para você. Boa tarde, Gabi, boa tarde a todos os liguianos e todas as pessoas que seguem a Liguia. Hoje como a Gabi já colocou, a segunda edição dos debates com os candidatos ligados ao turismo, e eu já vou trazer para a tela de uma vez aqui, antes até que eu fale alguma coisa. Já coloco aqui, divido a tela também com o Tiago Cesário Alvim. Olá, bem-vindo. Para muitos dispensa comentários. Pode dar uma boa tarde, Tiago, que daqui a pouco a gente vai te passar a palavra, mas ainda preciso falar alguma coisa antes de você. Boa tarde a todos os amigos da Liguia, a todas as pessoas que estão acompanhando aí o nosso call. E muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês e apresentar um pouco as minhas ideias e as minhas vontades aí, quando eu puder ajudar mais a nossa cidade do Rio de Janeiro e o turismo. Perfeito. Nós também, como falado pela Gabriela, estamos esperando aqui a presença do Plínio Frois, e que até o momento não compareceu aqui. Não sei se o Tiago conseguiu fazer um contato com ele. Caso você queira substituí-lo por uma outra pessoa, Tiago, na impossibilidade da chegada do Plínio, não tem nenhum problema, mas seria muito importante tê-lo aqui, ou ter alguém que seria como uma espécie de uma pessoa que vai bater uma bola junto com a gente, mais especialmente contigo, nessa conversa que a gente vai ter com a classe dos guias de turismo hoje. O Everaldo e Gabriela, eu fiquei sabendo hoje de manhã, na verdade, do esquema da participação do Plínio. E o Plínio, ele normalmente ele fica durante a semana no sítio de Guapimirim dele. Então, eu não sei, eu tentei falar com ele, eu não consegui. Eu não sabia da necessidade de ter outra pessoa na live. Eu vim pronto para a gente conversar. O Ricardo está tentando aqui me colocar em contato com o Plínio. A primeira tentativa foi frustrada. Tenta ligar pelo WhatsApp. O WhatsApp e a gente vê se consegue. Senão o Ricardo pode substituir o Plínio. O Ricardo Nobre está comigo já há um tempão e com coisas do Polo e da Lapa, e ele pode falar. Perfeito. Gabi, eu acho que seria importante, antes até que eu fizesse um pronunciamento pela Liguia, você repetir para os nossos, para a galera que está assistindo a gente e para o próprio candidato, qual a dinâmica desse debate, quanto tempo a gente tem para perguntas e respostas, como é que vai ser a dinâmica aqui. Isso, então, eu falei que, na verdade, nós vamos ter isso todas as terças e quintas, mas ainda não falei muito da dinâmica. E o que nós preparamos, assim,
Temos algumas perguntas que são comuns a todos os candidatos que vão estar se apresentando. Nós temos aqui uma série de 2 perguntas ou 3, e a cada pergunta vamos abrir, então, para você hoje, Tiago, teremos 5 minutinhos para você poder fazer a sua explanação, e logo em seguida, no caso aqui, o Everaldo, hoje representando a Liguia, vai ter também 2 minutinhos para dar, digamos, a opinião da Liguia referente a isso, ao assunto falado. E nós queremos realmente abrir para a participação de todos. Esses dias a gente tem falado isso nas nossas redes. É importante para nós realmente a presença dos nossos queridos associados e guias e amigos e as perguntas deles. Então, nós vamos abrir hoje também para uma série de perguntas e que talvez ao longo do chat venham a ser um pouco repetidas em assuntos, então talvez aglomeremos, mas tentando cobrir, assim, dessa forma, ao máximo das perguntas feitas. Então, vamos ter sempre uma série de... A cada pergunta, o Tiago vai falar, depois o Everaldo, e se conseguirmos que o Plínio chegue, também abriremos, a partir da segunda pergunta, também para algum comentário do Plínio, tentando sempre dos 2 minutos, 3, para termos um encontro dinâmico e não ficar chato para ninguém, podermos assim avançar e cobrir um pouco de tudo. Está bem assim? Perfeito, acho que está bem claro, tanto para o candidato quanto para quem está acompanhando a gente aqui. Contamos com as perguntas. Perfeito. Tiago, eu queria dizer, em nome da Liguia, seja muito bem-vindo e dizer que você dignifica, a sua presença dignifica essa série de debates. Dignifica porque o Polo Novo e Rio Antigo que você representa está intimamente ligado ao sucesso que a Liguia tem tido nesse 1 ano de trajetória de entidade regulamentada, de uma entidade com registro com CNPJ. Na realidade, nós começamos a tratar coisas com você, com o Polo Novo Rio Antigo, quando ainda não tínhamos CNPJ ainda, né? Mas nesse ano que passou, eu falo isso com muita satisfação para você, para a Gabriela e para quem está nos vendo, quer seja, quer dizer, que esteja nessa sala ou que esteja acompanhando a gente através do chat ou nos vendo aqui, que nesse ano a Liguia teve muitas conquistas para além da sua formalização, para além dos seminários que conseguimos fazer. Porque a Liguia, é bom que seja dito, é, antes de mais nada, uma entidade política, e segundo, uma entidade de formação, e terceiro, uma entidade que luta para organização e operacionalização da vida dos guias de turismo. E como uma entidade política, nós fizemos vários pleitos, estamos com 2 projetos de lei que viraram lei, que foram aprovados, um na Assembleia Legislativa, outro na Câmara Municipal, ambos já foram sancionados pelos devidos poderes executivos, mas que até agora a gente sabe que ainda não houve materialidade da conquista dos guias. Mas nós conseguimos cunhar essas 2 leis com muito esforço, com essa dedicação política que a Liguia tem. Nesse 1 ano, fizemos empreendimentos importantes. Um deles foi, junto com o Polo Novo Rio Antigo, o projeto de revitalização da escadaria Selarón, que é uma coisa que enche de orgulho tanto os guias quanto ao Polo Novo Rio Antigo e todo mundo que esteve envolvido diretamente nessa conquista. Mas antes até de passar a bola para você, antes até de dizer para que você diga ao que veio, e é minha tarefa, é minha missão enquanto dirigente de categoria, de dizer que nós temos o lado bom e o lado ruim da coisa. E o lado ruim da coisa é que hoje a gente se deparou com mais uma coisa esquisita demonstrada por um parlamentar, por um vereador, que foi o vereador que puxou o voto contra o PL 1886. Estou falando de um vereador chamado Leandro Lira, que não teve papas na língua, não se pejou a ser absolutamente contra o nosso pleito, por uma razão absolutamente esquisita, dizendo que não iria votar no projeto porque os guias merecem coisa melhor. É aquele tipo de falácia que às vezes simplesmente nos dá alguma raiva quando a gente vê que aquele cara está sendo apenas retórico.
mas quando ele está simplesmente votando contra e se colocando contra a vida das pessoas, contra o sustento das pessoas que precisam levar comida para sua família, isso passa de desprezo para ter uma questão realmente de repúdio. E hoje eu quero repudiar essa figura que utilizou, inclusive, da sua bravata naquele dia e colocou como projeto, como ponto positivo da sua campanha. Então, o nome desse indivíduo é Leandro Lira, para a gente não esquecer, para não correr o risco de se equivocar com esse nome e para poder desestruturá-lo o tanto que nós pudermos durante essa campanha eleitoral. Estamos numa campanha eleitoral difícil, mas estamos num momento muito, muito importante, muito positivo enquanto associação, porque podemos vir aqui hoje e trazermos pessoas do nível de Tiago Cesário Alvim para debater coisas importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Então, obrigado a todos que vieram aqui e obrigado, Gabriela, por conduzir por ancorar-nos hoje nessa transmissão, e muito obrigado ao Tiago por ter vindo. Eu diria que com essa fala do Everaldo me faz relembrar a todos da importância de podermos conhecer, né? Porque a gente pode votar, mas sabendo em quem a gente pode vir a confiar, né? Como um parceiro também quando precisarmos no futuro, e que na verdade precisamos sempre, e nesse momento, esse ano, sentimos mais do que nunca o quanto precisamos estar juntos e o quanto precisamos de alguém que represente o turismo na Câmara, né? O turismo é a nossa indústria, não é só os guias, mas todos que estamos juntos. E por isso ficamos muito felizes de poder lhe ter aqui. E diria que, para começarmos, muitos já lhe conhecemos bem, mas talvez outros não. Então, talvez para começarmos, se você quiser se apresentar, fazer uma apresentação sua do seu currículo, antes de qualquer pergunta, acho que caberia bem nesse momento. Passo a palavra para você, Tiago. Bom, boa tarde a todos. Eu estou em casa, né? Eu realmente estou em casa, estou na Liguia, uma associação, uma representação de classe que muito me orgulha de participar. Ele tem intimidade com vários participantes da Liguia. Eu sou o Tiago Cesário Alvim, eu sou proprietário há mais de 20 anos do Carioca da Gema, uma casa tradicional e turística de samba na cidade do Rio de Janeiro, na Lapa. Eu estou, desde 2014, presidente do Polo Rio Antigo. Hoje eu estou licenciado para concorrer às eleições. Eu sou diretor do Sindicato de Bares e Restaurantes, que eu também estou numa situação de licenciado por conta das obrigações legais que envolvem a candidatura a vereador da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho uma ligação com o turismo de alma, né? Eu não tô aqui levantando bandeira ou dizendo que eu vou ajudar uma entidade, uma classe. O turismo é a minha vida, né? O turismo e a cultura são a vida do Tiago Cesário Alvim, do proprietário do Carioca da Gema, do presidente do Polo Rio Antigo, que tem dentro das suas áreas de atuação a Escadaria Selarón, os Arcos da Lapa e a Noite Boêmia da Lapa, onde é o primeiro destino turístico do Rio de Janeiro, noturno, e a Escadaria Selarón, se eu não me engano, o terceiro destino mais procurado pela cidade do Rio de Janeiro. A Liguia é nossa parceira no evento de catalogação e identificação e o começo da reforma da Escadaria Selarón. Esse projeto é certo que vai avançar, e é um projeto que muito orgulha a nós do Polo Rio Antigo, e sei que também a todos os associados e guias da Liguia. Nós estamos passando um sufoco enorme, né, por conta das paralisações no turismo, e a gente vive situações semelhantes. O Carioca da Gema está fechado há 7 meses, o Carioca da Gema as atuações do Polo são firmes, as minhas atuações foram muito firmes ao longo desses anos todos, desde 2014. Dentro da associação eu tenho 20 anos, mas como presidente do Polo desde 2014. Eu sou formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu sou ex-aluno do Colégio Santo Inácio, eu tenho uma educação bem formada, e eu estou propondo lutar pela criação de empregos através do turismo, através da cultura e através do comércio, principalmente o formalizado, qual eu represento. O centro da cidade é a minha casa, como trabalho há
bem mais do que 2 décadas, e quando mais novo, quando exercia advocacia, também os escritórios que trabalhei foram todos no centro da cidade. Rio Branco 81, 13 de maio 33, e por aí vai. Eu fico muito chocado com o tratamento que o turismo recebe no Brasil e na nossa cidade. Eu fico inconformado com essa pasmaceira que move o setor. A guia, nós temos 5.830 guias cadastrados na cadastura aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. O turismo tinha 3,4 milhões de trabalhadores formais antes da pandemia. Ele representa 3,71% do PIB nacional. As perdas em 2020 e 2021 estão estimadas em 116 bilhões e 700 milhões. E, para compensar, o turismo vai precisar crescer 16,9% em 2022 e 2023. O trabalho que é feito há mais de 3 décadas pelas mesmas pessoas, trocando apenas de carro, no Rio de Janeiro, não é suficiente. E eu vejo muita gente querendo representar o setor sem ter uma ligação direta e já tendo trabalhado em cargos importantes dentro do esquema de prefeitura, Estado e turismo, sem ter feito absolutamente nada relevante. Então, eu sou uma novidade, eu sou uma pessoa séria, uma pessoa que tem um histórico que todo mundo pode conhecer e uma pessoa decidida a aumentar esse ridículo número de visitantes internacionais na nossa cidade, que beira as 2 milhões de pessoas. Só a cidade de Cancún tem mais visitantes do que o Brasil inteiro. Então, eu acho que está na hora da gente mudar, está na hora da gente realmente escolher bem e escolher pessoas compromissadas, não compromissadas com o discurso. Isso é muito fácil, eu vim aqui começar a falar 1000 coisas, inventar coisas, falar que eu sou isso, sou aquilo. Eu sou o que eu sou, está aí para todo mundo ver. Eu sou há mais de 2 décadas proprietário do Carioca da Gema. Eu cheguei na Lapa em 1996, ajudei a reformar tudo isso que a gente hoje pode ver e que foi muito estragado pelos últimos 4 anos do governo Crivella. Então, essa é a minha primeira apresentação para vocês. Bom, já diz muito. Eu também, a gente não se conhece muito, Thiago, mas também estou no turismo há muitos anos e uma das coisas que nos incomoda, e por isso estamos aqui juntos, é realmente a falta do que se faz pelo turismo no Rio, né? Eu sou uma das pessoas que, para quem me conhece há anos, tenho até fugido de tanta raiva de ver o que não se faz, porque dói demais para quem gosta, né? Então, a nossa maior preocupação aqui é sempre o que vamos poder fazer. A Liguia vem mostrando, e cada vez mais algumas pessoas se juntando para formar musculatura e força para fazermos. Mas precisamos saber quem vai nos poder ajudar, né, nos representando. Então, a minha primeira pergunta é se você acha importante eleger uma bancada do turismo e o porquê. Acho que já até meio respondeu, mas te dou mais alguns minutinhos. Eu acho muito importante a gente eleger uma bancada do turismo. Agora, eu acho importante eleger pessoas que realmente são comprometidas. Pessoas que tenham condições de, quando eleitas, atuarem pelo turismo, né? Porque o que a gente vê em época de eleição são centenas de candidatos se aproximando de nichos. Eles se aproximam de nichos porque dão votos, falam o que querem, né? E depois a gente vai ver. Claro que quanto mais pessoas brigando pelo turismo, melhor e mais chances da gente ter sucesso nessas lutas, né? É importante a escolha do prefeito, para o prefeito estar alinhado com o turismo, né? Não é só o do vereador, né? Essa escolha do prefeito vai ser muito importante para que a gente possa ser ouvido, para que a gente possa ter a acessibilidade do mandante para destinar verbas e ações que sejam eficazes. Todo mundo sabe. Eu já fiz 3.000 encontros promovidos por diversas organizações falando sobre turismo. E todas respondem a mesma coisa, mas pouca coisa é feita de diferente, e até mesmo coisas simples.
por exemplo, existiu um pedido com relação à escadaria Celarão de inversão de mãos, né? A rua, você entra na contramão pela rua que dá e desce pela que não pode, que você não tem nada a ver você deixar o passageiro, não tem embarque e desembarque. E a Rua das Mãos prejudica esse embarque e desembarque. Foi pedido a troca. A primeira rua, que é colada na Asa Branca, inversão da mão, e a Rua do Ernesto e da Sala Cecília Meirelles invertendo a mão. Seria uma coisa lógica e uma coisa fácil de acesso e desembarque dos turistas. Nem isso a gente consegue. Então, é uma coisa ridícula. Como é que eu vou dizer que tem alguém dentro da prefeitura que liga para o turismo? Ou que esteve dentro da prefeitura nesses 4 anos, ou que está junto ao Crivella? O que a pessoa... Eu não posso mover uma palhinha para pedir a Sete Rio para fazer essa inversão. Eu estou falando da coisa mais simples, né? Eu sou uma pessoa viajada, eu nunca vi pontos turísticos em nenhum lugar do mundo com esse desleixo, com essa sujeira, com essa agressividade que os pontos turísticos carioca apresentam para quem está nos visitando. Dá vergonha. Eu tenho vergonha toda vez que eu vou na escadaria Celarão. Há anos eu fico envergonhado do que eu vejo lá. E são coisas simples. Tem outras coisas que são complicadas, mas aquela balbúrdia ali embaixo do Cristo Redentor, que tem séculos, aquilo é uma agressividade, é uma coisa inaceitável. E as pessoas estão aí. Eu estou no turismo há muitos anos, não como cargos públicos, cargos de a Rio Convenção Bureau, a Turigia, a Secretaria de Turismo. Não, eu estou porque eu vivo do turismo. 60% do público do Carioca da Gema é composto por turistas. Se eu não tiver turismo no Rio de Janeiro, eu quebro. Então, é a minha realidade, é o turismo, é a minha vida. O turismo melhor, eu encaro como oportunidade. Como empresário, eu encaro como oportunidade. Porque tem tanta coisa para se fazer e tanto para melhorar, que é uma coisa que a gente tem que levar mais a sério como desenvolvimento. Como desenvolvimento econômico, como gerador de emprego. E tem que ser tratado com mais respeito, principalmente no Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do Brasil. Perfeito. Everaldo, eu sei que os guias, todos sentimos muito a fala do Tiago, porque nós que estamos na rua, todos percebemos a necessidade de ações que há anos pedimos e não são feitas. Então, por favor, fale para nós a sua... Eu vou começar comentando o que o Tiago acabou de falar, pelo que ele também começou. Pela questão da simples troca de mão entre a rua Travessa Mosqueira e a outra lá da Sala Cecília Meirelles, que agora não me ocorre o nome, que é onde fica também a Adega Coimbra e tal, um pouco mais em cima, que é exatamente em frente à escadaria. Essa proposta que o Tiago está falando foi apresentada no Cortiço Carioca pelo Wallace Rosa, outro parceiro nosso, e o comandante e o subcomandante da Guarda Municipal estavam presentes nessa reunião e eles reagiram a isso com a maior da naturalidade. Não há nada mais fácil, porque, afinal de contas, são 2 ruas que já acabam num semáforo. Você não precisa criar mais um semáforo, você não precisa mudar nada, simplesmente alterar a entrada, entra por uma, sai pela outra. A gente teria um fluxo de veículos ali com uma outra capacidade se a gente simplesmente pudesse fazer essa mudança. Eu tive uma vez, uma das vezes que eu observei isso, e eu ainda não era guia, eu era da hotelaria, saio do Sheraton tarde da noite, e quando chego no Rebouças, esqueci que o Rebouças estava fechado. Eu estava indo para Tijuca, Rebouças fechado, eu me dirijo para Botafogo. Quando eu chego no Voluntários da Pátria, a pista estava em meia pista, porque estavam pintando faixas de pedestre no dia que o Rebouças estava fechado. Quando eu saio, quando eu consigo passar por aquela rua em meia pista e chego na entrada do Santa Bárbara, estava tendo uma blitz na entrada do Santa Bárbara. Ou seja, tudo sendo feito para que o cidadão não se locomovesse. A impossibilidade completa de que quem pinta a faixa converse com quem fecha o Rebouças, com quem faz a blitz no Santa Bárbara. Uma outra vez, Tiago,
eu estava fazendo uma das muitas coordenações de operações lá no Corcovado, que a Gabriela sabe que eu fiz muitas, e durante 8 temporadas praticamente eu estive ali fazendo isso, e uma vez nós estávamos com 4 navios, 4 cruzeiros na cidade. A polícia simplesmente resolveu fazer uma operação de caça-táxi pirata em frente à estação do Corcovado. E eles estavam fazendo a blitz em frente à praça, e os caminhões guincho para rebocar os carros que supostamente estavam irregulares estavam em frente à igreja de São Judas Tadeu. E nas duas, tanto numa pista de subida quanto de descida, o ônibus urbano desembarcando as pessoas em fila dupla. Agora, como é que a gente consegue fazer com que a cidade ande num dia que você tem 4 cruzeiros na cidade e que as pessoas estão com ingresso comprado para visitar esse atrativo e tendo hora para voltar para o navio, porque o navio tem hora para ir embora? Coisa que a Gabriela sabe muito bem também. Então, é exatamente isso que às vezes parece fácil e que na realidade é completamente complexo quando simplesmente o guardinha que está na ponta da história desconhece toda a discussão que foi tomada pelas autoridades, ele vai lá e proíbe pronto, como muitas vezes acontece. Então, é disso que nós estamos tratando, é daquilo que pode parecer simples, mas que, em geral, só parece simples quando é visto por quem está do lado de cá. Mas quando as pessoas estão do lado de lá, complicam o tanto que podem. Efetivamente. Nós que estamos nessa indústria, uma das coisas que a gente percebe é essa falta de comunicação, né? Até recentemente, em várias dessas lives, tem vindo se falando do Rio Maravilha, né? Desse plano que foi feito, não sei se o Tiago lembra disso. Há alguns anos atrás houve um plano da prefeitura que foi feito praticamente um levantamento de toda a cidade para se preparar para melhorar atendimento ao turismo. E foram chamadas pessoas de vários setores e todos contribuíram. Eu até participei em um dos comitês em termos de fiscalização. Eu era da sinalização e até hoje eu ando pela cidade e sofro pela sinalização que não tem. Então, assim, esse plano, como tantas outras coisas, ficaram pelo caminho. Então, aqui vai a minha segunda pergunta. O que você, na sua opinião, qual que seria a ação na Câmara que poderia ajudar o turismo, não só para os cariocas, mas para o turista? Quais seriam as ações que você apresentaria? Olha, Gabriela, elas são inúmeras, né? A gente tem distorções assim que elas precisam ser revistas. Por exemplo, eu tenho um balcão de informação turística dentro do shopping da Gávea e eu não tenho nenhum balcão de informação turística nem na Lapa, nem na escadaria Celano. Eu tenho todos os eventos que você participa, que nós participamos, que o turismo fala, ele fala em segurança. Precisamos melhorar a segurança do Rio de Janeiro. Precisamos melhorar a segurança da cidade. Precisamos melhorar a segurança para o turista se sentir mais acolhido, mais seguro dentro da nossa cidade, e isso iria aumentar o fluxo. A segurança, numa primeira visão, ela está restrita ao Estado, ao governo estadual, porque ele detém a Polícia Militar e a Polícia Civil. A gente tem uma previsão de 37 mil soldados para o Rio de Janeiro e você tem apenas 7.380 que se encontram nas ruas. A Guarda Municipal pode ajudar. A Guarda Municipal pode ajudar muito. A Guarda Municipal é da Prefeitura. A Guarda Municipal tem que estar presente nos pontos turísticos, em todos os pontos turísticos da nossa cidade. A Guarda Municipal ela tem que impedir a desordem que acontece em todos os pontos turísticos. A Sete Rio, a empresa que controla o trânsito no Rio de Janeiro, ligada à Prefeitura Municipal, tem que ter uma visão turística sobre os arredores dos nossos pontos turísticos. Nós temos que facilitar o embarque e desembarque do turista nos pontos que eles vão e vêm aqui no Rio de Janeiro para visitar. A gente tem que ter uma ação da Colurb nas praias do Rio de Janeiro. Copacabana ainda continua sendo aquela praia desejada pelo turista, pela grande maioria dos turistas quando chegam. Podem até em outras praias, mas vão a Copacabana. Copacabana, Leblon, Ipanema, Barra, Praia Vermelha. Tem que ser melhor, tem que ter uma limpeza melhor, tem que ter uma atenção melhor, tem que ter um choque de ordem nesses pontos.
eu dei a ideia do turismo presente. Né? A mesma coisa que nós fizemos, o sucesso que foi o Lapa Presente. O Lapa Presente foi uma iniciativa do Polo, da onde eu estava presidente. O Perfeito Fortuna conseguiu da Adriana Reis, que era então secretária de Cultura, que nós fôssemos recebidos pelo governador da época, que era o Sérgio Cabral. Houve um problema sério com um garoto que saiu de uma das casas de noite e foi assassinado na Avenida Chile há 7 meses da Copa do Mundo. E nós perguntamos ao governador, é essa imagem que você quer mandar do Rio de Janeiro para o mundo todo, que vai estar de olho na Copa do Mundo daqui a 7 meses? E aí ele ficou chocado, pensou, chamou um rapaz que tinha feito o projeto da Lei Seca e determinou que o Lapa Presente fosse implantado. Esse Lapa Presente fez tanto sucesso que foi ampliado para várias outras regiões do Rio de Janeiro. Então, eu estou propondo o projeto Turismo Presente. Em todas as áreas de turistas da nossa cidade, nós temos que ter um sistema parecido com o Rudolf Giuliani criou em Nova York, tolerância zero. Eu não consigo resolver os problemas da cidade do Rio de Janeiro, começa pelas áreas turísticas. Façam ali 10 núcleos de turismo, 10 pontos que nós vamos ter todas as atenções voltadas dos poderes públicos. Como vereador, é minha obrigação fiscalizar. Esse é o grande trabalho do vereador. Fiscalizar o prefeito, fiscalizar os contratos, fiscalizar o que está acontecendo. Se nós tivéssemos a Sete Rio dialogando com a Secretaria de Ordem Pública, é um dos órgãos mais importantes da prefeitura. Ele não está aqui para entregar a cidade para bandido, para malandro, para miliciano. Ele tem que entregar a cidade para o povo. Ele tem que entregar a cidade para o turismo. Ele tem que garantir o direito de ir e vir. Ele tem que respeitar as regras do jogo. As regras do jogo não estão sendo respeitadas por nada. O que você vê é cada vez mais a população fazendo o que quer. Hoje nenhum motoboy ou nenhum cara de entrega para em sinal. Você já viu alguém parando em sinal? O cara está sinal vermelho e uau, acelera. Esses exemplos que estão dando na bagunça, não parece nada. Mas se lembra aqueles exemplos de Nova York, do carro quebrado? E quando você vê numa rua o carro quebrado, aquilo se multiplica, aí começa a quebrar tudo, a vidraço, o prédio. Nós estamos cheios de carros quebrados nos pontos turísticos carioca. Nós não podemos tolerar nem aceitar isso. E qual é o meu trabalho, que quero representar o turismo e a cultura? É ir lá e o prefeito que está comigo é o Eduardo Paes. Ele é a ponta do meu partido. Eu quero que ele ganhe as eleições, porque eu vou ter mais poder e mais diálogo. Agora, esse que está aí, Deus me livre. Ele não liga para turismo, não liga para nada. Então, a gente tem que ter seriedade nos órgãos municipais que são possíveis de controlar os pontos turísticos. Nós falamos em poucas coisas. Nós falamos em pouquíssimas coisas. Balcão de turismo de informação dentro do shopping da Gávea. A escadaria Celarón, os Arcos da Lapa, à noite ali, sem uma informação. E foi prometido várias vezes por essa diretoria aí. Todos esses diretores, todos, prometeram, foram lá, disseram que iam trazer, não fizeram absolutamente nada. E outra coisa, olha o trade turístico, olha os players, olha as ocupações dos carros. 30 anos, amigos, são os mesmos, só troca de lugar e garante salário. Vai continuar? Aí é com quem vota, né? Everaldo, diga, fale-nos. Eu teria muito o que falar, mas deixo a palavra para o Everaldo. É porque se a gente fica calado, se a gente não toca na ferida, a gente vai ver tudo de novo a mesma coisa. Está na hora das pessoas assumirem as posições e criticarem veementemente as pessoas e quem não faz nada. Está na hora. Senão a gente vai... Aí nós vamos participar da mesma coisa. A gente chegar daqui no próximo prefeito, ter as mesmas pessoas, as mesmas coisas, e ficar, poxa, você não vai fazer nada? Ele não faz nada, você já sabe, eu já sei, todo mundo já sabe. Cabe a gente a não deixar essa coisa acontecer. Tá muito bem colocado isso tudo que está sendo dito pelo Thiago.
E eu só queria testemunhar uma coisa. Eu morei durante muito tempo em Santa Teresa e depois de um pequeno hiato em que eu fui para a Zona Sul, eu me mudei para a Glória, para o bairro da Glória. Então, conheço muito bem a realidade de Lapa, Glória, Santa Teresa, porque vivi durante a maior parte digamos, mais de 50% dos 34 anos que eu tenho de Rio de Janeiro foi nessa área. E um testemunho aqui, Tiago, eu vou até abrir a tela para poder ver a tua reação. Eu não estive na primeira, não, mas eu acho que estive na segunda edição de samba no Empório 100, do Lavradio. Me lembro muito bem. Foi meu primeiro bar em 1996 na Lapa. Adorava. Lenildo Gomes, Macarrão. Dobrando a esquina. Dobrando a esquina, exatamente. Luciana Menezes cantando. Exatamente. Luciana Menezes, depois teve também aquele Lúcio Sanfilippo. Então, eu peguei essa reabertura da Lapa de forma muito, muito intensa, por sinal, e sempre foi um admirador do trabalho que Plínio e você fizeram ali, de fazer toda essa... Porque é simplesmente uma coisa feita com muita dedicação, sabe, com muito amor ao coração do Rio de Janeiro, ao coração poético, ao coração artístico, ao coração cultural que nós temos na cidade. É onde você se sente carioca, onde você se sente no Rio de Janeiro, é na Lapa. E quando você fala também da questão do Lapa Presente, eu também sou testemunha do quanto isso é efetivo, porque a única situação que eu passei de assalto na minha vida foi em frente ao Rio Cenário, trabalhando, e o Lapa Presente resolveu a situação para mim na hora. Entendeu? Então, a gente está falando daquilo que de fato funciona, e daquilo que funciona e que integra poder público e iniciativa privada, né? E a gente sabe que esse tipo de mentalidade, quando ocupa um cargo público, tende a pegar esse raciocínio, essa mentalidade, e colocar dentro de um nível um pouco mais alto, um pouco melhor, com mais materialidade, né? Então, de fato satisfatório ouvir o que você está colocando sobre a questão Lapa e sobre aquilo que pode fazer com que a cidade tenha uma aparência melhor a partir do seu local melhor, do seu local mais característico, mais sangue, mais alma, que é a Lapa. E nisso eu não há dúvidas que você pode fazer muito bem. Tem algumas perguntas aí que estão sendo colocadas no chat, que eu tenho certeza que a Gabriela vai manejar isso aí muito bem. O comentário a respeito é esse aí. Ops, a minha voz aqui. Então, na verdade, eu tenho mais uma pergunta que já tinha sido preparada justamente por você sendo presidente da Associação do Polo Rio Antigo, e por sabermos que hoje a Lapa e arredores é um dos pontos mais importantes da cidade. Seja como vida noturna, como também durante o dia, pelos seus atrativos, seja os arcos, a catedral, que também está ali, e a escada. Então, a pergunta era relativo à Lapa, como você vê a situação hoje e o que poderia ser feito para melhorarmos. Claro que já sei de tudo que foi feito, porque eu sou das guias antigas que viram e viveram a época que não tínhamos Lapa. Então, quando algum estrangeiro nos perguntava aonde ir, nós não tínhamos condições de mandá-los a Lapa. Até fazíamos, às vezes, uma voltinha com aqueles mais atrevidos, mas sou da época do Carinhoso como opção noturna, imagina, né? Isso New York City também? New York City para dançar? Calígula, nossa, tínhamos... Ali, Praça General Osório e arredores. Podíamos ir para o centro. Olha, assim, Gabriela, a gente vai revelar na cidade. Aí eu vou falar no privê, da boate privê. Pois mas assim, eu fico muito feliz. Uma coisa que eu tenho muito orgulho de ver, que o Rio, apesar de tudo que a gente ainda gostaria que mais coisas fossem feitas, muitas coisas foram feitas. E a Lapa, como bem falou Everaldo, é um dos lugares que a gente hoje mostra com grande carinho, por poder
mostrar, né? Hoje a Rua do Lavradio, podermos ter, inclusive, estamos muito felizes de saber que a feira vai estar até o final do ano, todos os sábados. Estamos fazendo aí alguns projetos e quem sabe vamos querer também estar por lá, já falei com o Everaldo. Mas a nossa pergunta é em relação à Lapa. Como você vê a situação hoje e o que você acha que deveria ou poderia ser feito para aquela região e arredores? Olha, a Lapa, ela está viva. E isso é muito importante. Ela sempre está viva, por mais que critiquem, que digam, aconteça. Você vai lá quinta, sexta, sábado, está cheia, inclusive agora. E ela foi muito maltratada pelo Crivella, né? Ela foi muito maltratada. O Crivella, ele trouxe um modus operandi, ele trouxe o crime sobre a desculpa do emprego, sabe? Então, isso foi um mal muito grande que ele fez ali para a nossa região. É uma região que o número de população de rua aumentou de uma progressão geométrica. Os ambulantes, a eles é permitido tudo. E eu não sou daqueles que participam da ideia que tem que arrancar um ambulante, que ele não pode. Não, eu acho que você tem que ordenar. Eu acho que você tem que criar regras como tem para todos os tipos de comércio. Então, o comércio ambulante, ele não pode estar da maneira como ele está hoje em dia, com crime associado, com pagamento de propina, com venda de drogas meio que misturado, com furto de celular, meio que praticado, escondido ali pela galera. Quem vive a Lapa sabe que isso acontece. Então, não adianta a gente falar, mas aí você vai ter medo, porque o cara vai te matar. Cara, olha, alguém tem que falar, né? Então, a Lapa está hiperdegradada, está todo tipo de criminalidade e desrespeito às leis permitido e incentivado. Então, você começa a ajeitar a Lapa pelo um choque de ordem pública. Eu acho que você pode deixar o ambulante num canto, no outro, em outras ruas, mas você não pode deixar ele tomar conta da primeira pista de carros e ele tomar conta da calçada e vir para cima das casas, e aí você tem o espaço que deveria ser para as pessoas passarem, tomado pelo comércio informal. Então, essa é a primeira coisa. Depois, um banho de loja, né? Aquela poda de árvores, cuidar da iluminação. Tem um poste queimado na Rua do Lavradio há 3 anos, tem banheiro entupido há 300 anos. Então, isso tudo tem que ser tomado pela prefeitura como um dever de casa a ser cumprido e a entregar para a sociedade. A Feira do Lavradio voltou todo sábado porque ela não foi permitida o número que ela acontecia. Então, numa primeira hora, a prefeitura liberou 100 barracas, nós dissemos que com 100 barracas não era viável a feira, e deu uma segunda hora eles liberaram 200 barracas, que é menos da metade do que se fazia antes. Para compensar e para evitar a loucura entre os expositores, quem vai ser, quem não vai ser, eu sou na primeira, você é na segunda, o Plínio fez uma gestão junto à prefeitura, porque eu estou licenciado, e ele conseguiu a liberação até dezembro, todos os sábados, por conta dessa diminuição de fluxos de pessoas. A Lapa precisa de segurança, o Lapa Presente precisa crescer o horário e aumentar o efetivo, porque ao longo dos últimos anos esse efetivo foi sendo diminuído. A Lapa precisa ter também um cuidado do meio ambiente, para que aquela emissão sonora que não é adequada e não está dentro da lei seja coibida, porque fica uma guerra de sons entre uma casa e outra, no desespero de se atrair o cliente, e acaba virando uma agressão para quem está passando, para quem está curtindo. Eu sou favorável, e a Lapa é a cara do Rio, toda misturada. Né? Então, é tudo misturado, é rico, pobre, é preto, branco, vermelho, amarelo, todos os tipos de opção sexual, tudo isso, é a cara do Rio de Janeiro. Então a gente tem que respeitar. A Lapa é um lugar onde a gente respeita a individualidade das pessoas, mas no Rio de Janeiro, o que não é bem ocupado é mal ocupado. Isso é uma regra aqui da nossa cidade. E a gente não sente a presença do Estado.
A gente só sente. A única coisa que salva tudo isso é o Lapa Presente. Pode ter defeitos, mas é a melhor coisa que surgiu da região. E nós estamos tentando, junto à atual prefeitura, o fechamento para automóveis daquele período que vai dos Arcos, ou melhor, do Circo Voador, do Sarau, até a Gomes Freire, para que os vários restaurantes possam colocar mesas e cadeiras além do limite permitido hoje pela legislação, e com isso coloque o público ao ar livre, né? Em vez das pessoas estarem mais lá dentro das casas, elas possam ficar ao ar livre. Isso é um projeto que está sendo feito pelo SEBRAE, junto com o Polo Rio Antigo, e que a gente espera que possa ser colocado em prática, pelo menos até essa pandemia se transformar numa coisa menos agressiva. Então, existe esse projeto para que os bares e restaurantes possam avançar um pouco com as suas mesas e cadeiras, usar o ar livre de uma maneira mais forte, como está sendo feito no Leblon, como está sendo feito em outros lugares do Rio de Janeiro. E é necessário que o próximo prefeito entenda que essa bagunça é nociva à nossa região. Agora, quando eu falo de turismo, eu não falo só da Lapa. A Lapa é o meu coração, onde eu estou desde 1996, onde eu tenho meus negócios, onde eu ganho o dia a dia lá da minha família. Mas isso tem sido observado em várias áreas turísticas do Rio de Janeiro. Everaldo, diga, você verdade, queria comentar alguma coisinha? Demanda pouco comentário, o que o Tiago está colocando. Agora, a Gabriela tem aí, observando aqui no chat, muitas perguntas muito interessantes que sendo colocadas aí por Christian, Fabiana, Antônio e várias pessoas levantando aí. Vai ter um pouquinho de trabalho para administrar essas perguntas, que são todas muito boas para serem respondidas pelo Tiago, e eu prefiro até que ele tenha mais tempo para falar isso do que os comentários que eu possa fazer aqui. Mas é de muito bom tom ouvir essa preocupação a respeito do centro da cidade, porque isso também acaba denotando, mesmo que indiretamente, um cuidado, que depois se resulta indireto, mas indiretamente um cuidado com aquilo que é o chão de fábrica de quem trabalha com turismo, né? Que é o solo onde você pisa, levando as pessoas para ter entretenimento e para ter participação cultural. Tá muda, Gabi. Eu tenho um projeto que eu apresentei para Eduardo Paz numa das lives, que é o seguinte: por que não se fazer uma lei, um projeto de lei, que permita ao ambulante trabalhar com latas? Só latas. Por que latas? Porque essa lata ela não vai sujar. Abaixo do ambulante, na carreira de sustentabilidade, estão os catadores de lata. Esse sim, só comem se catar as latinhas. E tiraria da obrigação do ambulante pagar propina para alguém que se intitula dono da rua. Então a prefeitura não pague propina para ninguém. Você pode ficar aqui. Você vai trabalhar com latas. Você não pode trabalhar com manuseio de alimentos, coquetel, não sei o que tenha comida, porque a prefeitura alega não poder fiscalizar por conta da falta de CNPJ, o que é um absurdo, porque ela fiscaliza quem joga lixo no chão através do CPF. Então eu propus isso. Vamos colocar os ambulantes regulamentados, podendo trabalhar com lata, e aquele velho isoporzinho que o cara carrega, que dão ali 24 latinhas, depois ele recarrega de novo, vende. Se é um problema de emprego, ele vai conseguir levar o ganha-pão para casa. Agora, bares no meio da rua, com cartão de crédito que sabe-se lá de onde, com manuseio de alimentação com 35% de índice de intoxicação crescendo na cidade do Rio de Janeiro. Aí não dá, né, amigo? Aí você tem que ter regras. É isso que eu falo. Você não precisa matar o cara, tirar o cara da lista. Cria as regras. Deixa os bares com vasilhame de vidro e com os drinks e coquetéis, que nós somos fiscalizados
semanalmente pela vigilância sanitária, acontecendo aquele ridículo. O cara passa por toda essa tropa com cuidados higiênicos mais precários do mundo, e aí vai dentro da tua casa exigir azulejo até o teto, água quente em todas as torneiras, lata de lixo com a boca abrindo e fechando. É uma coisa ridícula, parece que você está falando com débil mental ou maluco. Essas coisas são incríveis. Olha, o Everaldo está falando, tem várias perguntas, e eu acho que referente ao que a gente está falando, para a gente não fugir demais desse tema, eu tenho duas perguntas que se conciliam, que são duas perguntas feitas pela Fabiana, que inclusive são da executiva da Liguia, falando justamente eu vou até ler a pergunta dela para ser mais clara. Como conciliar a necessidade de reordenamento urbano com a realidade dos trabalhadores informais e a própria diversidade cultural da Lapa e do centro, tendo em vista que o modelo adotado pelo Lapa Presente sofreu algumas críticas de alguns movimentos sociais com a acusação de agir mais como segurança dos bares e casas noturnas do que propriamente da segurança do cidadão. E como você está falando disso, eu emendo com uma segunda pergunta dela, que ela pede para falarmos mais sobre projetos culturais ou políticas culturais para a Lapa e o centro. E isso, unindo essas duas perguntas, e o que eu tiro do que você está falando, a minha preocupação, eu acho fantástico a ideia, por exemplo, de fechar a rua e aumentar a área dos bares para ter mais lugar ao ar livre para as pessoas. Mas isso é uma visão muito do empresário em relação a essa vantagem. Então, eu te pergunto em relação a toda a cultura, aos movimentos culturais, ao carnaval, o que você vê como projetos culturais que possam vir a melhorar a vida da Lapa e do centro da cidade? Bom, em primeiro lugar, eu já comecei a responder a pergunta da Fabiana quando eu crio uma regra clara, fácil de ser executada e fácil de ser proibida, com relação ao que se pode vender. Fabiana, Gabriela, Everaldo e todos os amigos da Liguia. Uma pessoa veio na porta do Carioca da Gema vendendo uma miniatura dos Arcos da Lapa, um brinquedinho parecendo com a escadaria Celaron, não iria me incomodar. Não iria incomodar nenhum comerciante. Se ele vendesse uma camiseta do Rio de Janeiro, salve o Rio, salve a Lapa, não iria incomodar nenhum comerciante. Se ele tivesse nas suas atividades um quadro, fosse um artista plástico, um artista de qualquer natureza, isso tudo está dentro do perfil da Lapa, está dentro do perfil do bairro Boêmio, e não iria se chocar com as atividades de quem paga os impostos e paga caro para estar ali e está quebrando. Você está entendendo? É a mesma coisa que eu falo só para a Fabiana entender e todo mundo entender, são aqueles caras de Copacabana que ficam vendendo passeio. Eles não são guias, eles não são formados, eles não pertencem a nada e tiram o ganha-pão de muita gente. Né? Fica aqueles caras com retratinho, abordando todo mundo, vai cá, vendo meu passeio, vendo não sei o quê. Isso é o que a gente sofre o dia inteiro, o tempo inteiro. Um cara na minha porta, que o único custo que ele tem é o gelo, esse gelo é bancado pela milícia, o isopor é bancado pela milícia, o triciclo é bancado pela milícia, ele paga uma taxa para estar ali. Se eu ficar desempregado e quiser montar na porta do Carioca da Gema, que eu entrego para o proprietário imóvel, e montar uma coisa, eu não vou poder estar ali. Isso não é assim que funciona. Quem trabalha ali sabe disso. Ele tem que pagar uma taxa. E se ele não pagar uma taxa, ele vai sentir a dureza que é. Primeiro vamos conversar, mas não vai acabar ali não. Se ele insistir, aquilo vai acabar muito mal, porque o cara está armado e ele é matador. Então aquilo ali vai acabar mal. Aquilo ali acaba mal, ele se intitula dono da rua, paga uma propina para alguém que representa lá a prefeita. O prefeito, eu não sei, mas que aquilo acontece, acontece. Então a gente vai criar um sistema. Quando eu falei de fechar a rua e os vários restaurantes avançar até as calçadas, você vai ter o espaço todo da rua para se transitar e para fazer artistas malabares, isso a Lapa absorve bem. Eu tenho uma política de shows, de eventos. Eu só tenho uma coisa, eu só peço que respeite a lei de silêncio. Eu só peço que essas atividades acabem em 22 horas, porque elas vão ser conciliadoras. Você já imaginou
todo sábado e sexta de noite, sábado, domingo, shows ali ao ar livre, perto dos Arcos da Lapa, com uma boa música, com bons artistas, um show de circo, um show de música, um teatro, uma encenação. Seria maravilhoso. Não teria problema nenhum. É só não fazer de meia-noite às 3 da manhã, no mesmo horário que as casas funcionam. Ali também tem prédios onde moram pessoas, e a gente tem que respeitar isso. Então, eu tenho esses projetos culturais, por exemplo, a Feira do Lavradio. Não estou falando só do centro da cidade, mas a Feira do Lavradio. Ela gera 600 empregos. Ali, ó, no sábado. É um exemplo direto, estou falando direto. Estou falando do cara que controla o trânsito, das 7 rios, dos meios químicos, da segurança, dos 440 expositores, das pessoas que limpam. É um gerador de emprego incrível. Esse exemplo ele deve ser espalhado pelo Rio de Janeiro. Esse exemplo vai dar trabalho para as pessoas que estão precisando. Eu não estou esquecendo do ambulante. Eu só estou dizendo que hoje existe uma inversão. Para o ambulante, para o informal, pode ser tudo, de qualquer maneira, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhuma regra. Isso não pode. Isso tem que acabar. Você tem que permitir o trabalho dele, mas não pode ser... Você vai vender óculos na porta de uma ótica? Você vai vender bebida na porta de um bar? Você vai vender CD na porta de uma loja de música? Então eu sou idiota? Então todo mundo que trabalha no comércio é idiota? Isso eu não posso deixar acontecer. Eu tenho que ter uma regra, eu tenho que ter uma sensibilidade. Inclusive, eu digo para vocês, eu vi uma charge de 1908, num desses cursos, milhões de cursos que apresentam para o Polo e para a gente sobre como melhorar a cidade, como melhorar o turismo, todo dinheiro público gasto, muita gente empregada e nada se faz de prático depois desses cursos. Mas, muito bem, eu vi essa charge. A primeira grande modificação que o Rio de Janeiro sofreu foi com o advento do automóvel. Quando o automóvel chegou em 1908 até 1910, a cidade precisou ser modificada as ruas, porque a chegada do automóvel, a saída do cavalo, a carroça, aquela coisa, precisou ser reprojetada a cidade. Então eu vi uma charge dessa cidade em 1908. Eu fiquei chocado. Era uma bagunça, igualzinho está agora. Era uma bagunça, eram os antigos escravos vendendo coisas, banha, flores, serviço. Era sapateiro no meio da rua, era criança brincando, era cavalo, era comerciante tentando limpar a sua calçada. Eu me vi ali, eu falei, tentando limpar a calçada. Então, aí eu criei me impactou aquilo. E eu comecei a pensar de uma forma diferente. Eu falei, bom, se eles já estão aí há 2 séculos, né? Sei lá quanto tempo, há 120 anos, 200 anos, eu preciso então respeitar um pouco. Mas eu preciso criar regras. As regras são criadas para nós. Nós temos que obedecer. E por que outras pessoas não se sentem impulsionadas a respeitar? Por que elas têm privilégios? Por que ela vai ter? Então a gente tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que você vê a informalidade crescendo, você tem que ver o número dos empregos formais de carteira assinada diminuindo escancaradamente. 20% dos bares e restaurantes não vão reabrir. Isso é certo, fora o que vai vir por aí, porque mais 20% vai quebrar ao longo dos próximos 3 meses se a gente não conseguir o público de volta. Então eu acho que tem que se pensar assim. Tem que pensar em todos os âmbitos, mas tem que assumir posição. Vamos parar com esse negócio de ficar em cima do muro, não fala nem daqui nem dali. Tem que assumir posição. A minha posição, lógico, eu represento o comércio. Eu represento o comércio formalizado. Eu represento a lei. Eu represento as pessoas que pagam impostos, que são obrigadas a conviver com isso tudo. Eu não gostaria de pagar imposto. Imposto é caro pra caramba. Eu não gostaria de pagar. Eu gostaria que o meu proprietário reduzisse o meu aluguel de acordo com as necessidades da pandemia. Eu gostaria que o governo me desse condições de trabalho melhores do que as que eu estou tendo. Eu não gostaria de pagar segurança porque eles não me dão segurança. Eu não gostaria de pagar uma empresa de recolhimento de lixo à parte, caríssima, porque eles não querem recolher meu lixo. Mas eu sou obrigado a fazer isso e eu sou educado e me acostumei a cumprir as leis, e eu gosto disso. Eu acho que é assim que a sociedade funciona. Então é nisso que eu acredito. Mas eu também tenho sensibilidade para ver o outro lado.
Eu sei que está todo mundo precisando de emprego. E a minha principal atividade como vereador vai ser criar empregos. Eu tenho que fazer isso. A pandemia destruiu. Eu não sei se o Carioca da Gema vai aguentar 6 meses se o público não voltar. É engraçado, eu estou muito parecido com a Lidia. Porque eu estou há 7 meses parado. Eu estou há 7 meses pagando conta. Com o dinheiro da minha família. Não tenho ajuda, não tenho governo. Com o dinheiro da minha família. Graças a Deus eu consegui botar meus empregados na suspensão do contrato de trabalho. Durante 2 períodos que essa suspensão ficou sem efetividade, eu consegui reduzir a jornada e eu consegui adiantar férias e 13º salário. Todos os funcionários do Carioca da Gema receberam alguma coisa nos últimos 7 meses, mesmo a casa estando fechada. Eu sou cumpridor dos meus deveres, eu sou responsável. É essa responsabilidade que eu quero trazer de volta para a minha região e para o Rio de Janeiro. Perfeito. Então, Everaldo quer comentar alguma coisa? Temos várias perguntas, senão eu já vou passar para um outro assunto. Na realidade é o seguinte, é muito rápido e, inclusive, pegando parte do que está sendo comentando aqui... Eu não estou vendo os comentários, tá? Eu não consigo participar e ver os comentários, tá? Do que está sendo comentado aqui, que afinal de contas a gente, de alguma forma, temos que verbalizar isso, mas você está vendo aqui o da Cecília Bucão, que eu subi ele aí na tela, quanto mais informalidade, mais espaço para a bandidagem na Europa, França ou Bahia. Fato. Né? E, de repente, são coisas que você pode ir colocando nas suas próximas respostas, Thiago, sobre a questão, a gente sempre aqui faz o link do papel do guia nessa história toda. Né, porque a gente está falando da estrutura da cidade, né, mas estamos num debate onde estão profissionais do turismo. Né? Então, tipo assim, onde é que a gente, enquanto associação, guia, enquanto profissionais, onde é que você acha que a gente pode ter uma interligação nisso, para a gente ser também, junto com os comerciantes, sermos atores nessas modificações que a gente precisa. Né? E você não precisa responder automaticamente agora. A Fabiana tem a Gabriela tem outras perguntas, e você pode embutir isso aí no teu discurso. Abre o som, Gabi. Lendo as perguntas que foram feitas, desculpem, acho que seria interessante darmos um pouco uma mudada, porque a gente acaba que, naturalmente, falamos muito da Lapa, dos arredores, e ali tem tantos problemas, e, na verdade, é tão importante para o turismo que merece esse lugar tão importante. Mas, para todos nós do turismo, a gente sabe que o Rio, através de falta de políticas corretas, vem perdendo muito ao longo dos anos, em termos de capacidade de chegar até aqui. Então, assim, nós vemos, por exemplo, um porto em que as taxas são tão caras, as condições de trabalho, de atracação para os navios não são as melhores, então não atraem, e a gente se preocupa com isso. A gente sabe que o Rio de Janeiro vem perdendo voos. Muitas companhias aéreas que antes voavam para o Rio passaram a voar só São Paulo, outras deixaram de voar, mas a gente perde com isso a capacidade de receber. Então, a gente sabe muito bem que a gente se preocupa em preparar a casa, limpar a casa, arrumar os problemas que temos internos, mas também temos essa grande preocupação do que você vê que pode ser feito em relação a isso. Como podemos fazer que o Rio volte a ser um hub do Brasil, sendo que é a cidade a nível turístico mais importante? Como é que pode ser que São Paulo tenha passado e tenha virado o hub do Brasil, sendo que sim, é industrialmente, comercialmente muito importante, mas o turismo está aqui. E nós vemos no turismo essa grande capacidade de trazer milhões, mas o Rio precisa voltar a ser o que já foi no passado, ter capacidade de receber pessoas. Bom, começando respondendo pelo Everaldo, eu acho que a Liguia deu um exemplo muito bacana para todos os segmentos, com 2 ações há pouco tempo realizadas pela Liguia. A primeira ação foi a recuperação da escadaria Selarón. Isso foi uma coisa muito bonita, foi uma organização e um passo
gigante que a Alegria deu à frente, de vanguarda, ensinando para as pessoas, para as entidades e para as pessoas envolvidas, de que maneira elas podem demonstrar o amor que elas têm por um lugar especial da cidade. Isso serve para qualquer lugar do mundo, serve para qualquer lugar do Brasil. Vocês iniciaram um processo, nos impulsionaram, empurraram o Polo para participar desse processo, pediram, foram até nós e disseram: Everaldo, Arnaldo, André, Fabiana, Christian, Gabriel, eu acho que também teve, já teve várias pessoas dizendo: olha, a gente não tem representatividade, a gente precisa da representatividade do Polo, mas pode deixar que nós vamos fazer tudo. E aquele exemplo, aquele rodízio que vocês fizeram todos os dias, as pessoas se apresentando no grupo, falando que estavam dispostas a ficar lá, ajudar o arquiteto a fotografar, dar segurança para ele, ou ficar junto. Aquilo ali foi uma coisa que me lembrou muito o Polo. Me lembrou muito o começo do Polo, aquele nosso começo, aquela guerra. A Feira do Lavradinho começou com menos de 40 expositores, acho que eram 10. Os antiquários botando as mesas para fora. O Plínio, o cara não queria pagar R$5, cara. O cara era dono de loja, ele não queria pagar R$5. Aí o Plínio metia a mão no bolso, pagava. Cara, era uma coisa assim, tão bonita esse momento, perfeito. Sempre com aquelas ideias maravilhosas, né, lúdicas. Pô, ele fez o Independência ou Market. A gente saiu todo mundo desfilando pelas ruas, pela Feira do Lavradinho, com a Independência ou Market. Aí, porque era no Dia da Cultura, a gente queria sensibilizar o governo. Aí nós fizemos coisas incríveis, como passeatas, carros antigos, o Carlinhos Jesus vindo dançando numa mesa de sinuca, com ideias maravilhosas que chamavam muita atenção. Isso tudo, quando vocês resolveram adotar a escadaria Celarão e partir no braço, na garra para consertar, foi uma coisa que me lembrou muito o nosso começo, há 20 anos atrás, aquela coisa toda, e eu achei maravilhoso. Bom, esse é o passo. O que a Alegria pode fazer? Continuar dando exemplo. Qual foi o segundo exemplo que eu fiz da Alegria? Essa luta pelo salário, essa luta pela ajuda. Essa luta foi uma luta séria, que vocês conseguiram mobilizar, que vocês conseguiram incomodar, que vocês conseguiram se fazer presente. Então, se a gente tivesse essa garra como exemplo e unindo vários setores da sociedade, eu acho que o Rio seria uma cidade melhor. Eu acho que nós conseguiríamos sensibilizar os veículos de comunicação. Como é que a classe política funciona? Pressão, televisão, o cara tem horror aparecer na televisão. Se a televisão vai lá e mostra o movimento, mostra as coisas, mostrou vocês de máscara, em frente ao Palácio da Cidade, aquilo, na escadaria da Assembleia, aquilo mobiliza. Né? Aquilo mobiliza. É que essa turma rouba tanto que depois não tem dinheiro para dar onde tem que ser colocado, né? O cara, se ele colocasse esses 35 milhões que ele roubou lá dos hospitais de campanha, colocasse para os guias, né? Eu acho que ele ia ajudar muita gente aí e a gente não ia ter problema. Então, como é que a gente resolve esse problema? Botando certo, né? Colocando gente que possa fazer alguma coisa lá para mandar na cidade. Os políticos do Rio de Janeiro, muito especial, isso não é um privilégio nosso, né? Mas acontece o seguinte: pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, olha os últimos governadores, olha os prefeitos, olha a galera, pelo amor de Deus, o cara preso na cadeia volta para assumir o lugar dele na Assembleia Legislativa. 1000 provas de falcatrua, tá lá. Saiu da cadeia direto, assinou o diploma, tá lá, como deputado. 60 cargos, um salário milionário. Então, amigos, cariocas, eleitores da cidade do Rio de Janeiro, presta atenção. Presta atenção. Para com esse negócio de sopa de letrinha. É GGD, é GHD, é esse partido. Vota nas pessoas. Vota em pessoas competentes, em pessoas que você acredita, independente do partido que for. Já está provado. Tem gente ruim em todas as letrinhas. Tem gente boa em todas as letrinhas. Para com isso. Escolhe a pessoa certa, em quem acredita, em quem tem história, em quem pode mostrar currículo da vida. Eu conheço o Everaldo há anos. Eu conheço o Arnaldo desde garoto. Já sei várias. Fez o livro, andou de bicicleta. O Everaldo trabalhou com o Marcelo Niamai, que é meu camarada de surf. Trabalhou no Favela Tudo, trabalhou no sei onde. Viajei com o Marcelo para tudo quanto é lugar do mundo. Ele é meu camarada de surf. A gente já surfou em vários lugares. Eu me lembro do Arnaldo no Carioca da Gema há 18 anos atrás. A gente era amigo de baixo d'água, tomava chopp, fazia bagunça. É isso aí.
Você está entendendo? Eu não estou falando que eu sou o cara. Não, eu tenho currículo, eu tenho história, está lá, é pública. Apesar de nunca ter assumido cargo público. Agora, vai votar em quem? Porque eu sou de esquerda, sou de direita, sou de... Cara, vota na pessoa, procura saber quem é a pessoa, procura saber qual é o trabalho dele, o que ele faz da vida, o que a família e os amigos acham dele, o que o trabalho dele fez, as pessoas que estão cercando ele. É isso que a gente tem que fazer. É muito culpa dessas eleições que a gente tem e das pessoas que a gente vota para governar a cidade. A gente entra em qualquer história. Macaco Tião era o maior ganhador de votos da cidade do Rio de Janeiro, sabe? É bacana, é engraçado. Pelo amor de Deus, na política não, né? Na política não, né? Ele cantando parabéns para a cidade, o bolo lá no zoológico, é legal, galera. Pelo amor de Deus, política, a gente tem que entender, ninguém gosta de política. Eu, como candidato, agora eu saio na rua, eu leio a mente das pessoas. Quando eu falo, a pessoa fala, ladrão, safado, tá querendo se dar bem. Realmente, a maioria é assim. A grande maioria é assim. Ele não fala comigo porque eu não vou deixar falar isso de mim, porque eu não sou. Então eu não vou aceitar isso. Mas acontece o seguinte, eu vejo ano após ano, eu acompanho isso há muitos anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 60, eu sou de 1960. Eu já participei de muita coisa do Rio de Janeiro. E é isso aí que a gente vê, ano após ano. E a gente vai ver agora também. Quando acabar, você vai ler o jornal, quem entrou, quem não entrou, e você vai ver lá. Eu estou fazendo um estudo aqui no meu escritório, 33% dos cargos, são 51 vereadores, 33 já estão eleitos, reeleitos. 33. Quais são os nomes tradicionais das famílias aí nas políticas do Rio de Janeiro? Agora tem neto, né? Antigamente era de pai para filho, agora é para neto. Vai estar lá. Vai estar lá. E nós somos culpados. Quem votar neles, aguenta. Quem votar nessa galera, aguenta. Depois não chora. Não chora. É isso, galera. Desculpa aí a minha veemência, mas eu não estou mais afim de ficar em... Eu já nunca gostei de muita enrolação. Agora é isso aí. Vai ser na lata, estou falando sério. Tem vários candidatos defendendo turismo que não prestam e tem outros que prestam. Então, cabe a vocês que sabem mais do que eu, quem presta e quem não presta nessa história toda. Sim, com certeza. E nós, realmente, assim, cada vez mais a gente sabe da necessidade de participarmos. Eu acho que o Everaldo, agora há pouco, comentou, e eu sou uma das pessoas aqui no Turismo do Rio, que sempre digo que a gente tem que fazer. Nós, todos, vivemos na rua e somos olhos da cidade. Então, esperamos, assim... acho que essa ação que a Liguia está tendo, esses encontros dessas semanas prévias à eleição, são extremamente importantes para podermos conhecer, nos aproximarmos e nos sentirmos participantes. Sabemos, assim, aqui mesmo agora há pouco a Cecília Bulcão, uma grande amiga de longa data, colocou que... esse é trabalho de Tom Cruise, o que você está querendo fazer. E sabemos muito bem que as dificuldades são grandes, que unir as várias forças, unir os vários atores que podem fazer alguma coisa pelo turismo, pela cidade, para o avanço, para a melhora, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que a gente tem que querer fazer. E para nós é muito importante perceber essa proximidade, saber que podemos contar com uma pessoa, saber que a bancada do turismo é uma possibilidade. Eu acho que cada vez mais nos faz sentir a importância de sermos presentes, de estarmos, de participarmos. As perguntas aqui faladas são importantes porque trazem os assuntos que nós temos, e a gente cada vez mais quer estar próximo e ajudar, porque todos nós sofremos se a cidade não está bem. Não é isso, Everaldo? E o que o Thiago está colocando é exatamente o que nos une. A gente hoje está unido exatamente na falta de perspectiva pela falta de política pública. O mesmo governo que fala que é uma gripezinha e que não destina nenhuma verba alguma para que os profissionais do turismo tenham a sua vida minimamente mantida, é o mesmo governo que sonega aos empresários que consigam manter as suas portas fechadas durante a pandemia.
E isso aí independe da quantidade do quanto que eles roubam, Thiago. Isso é simplesmente uma questão de prioridade. Não há prioridade. Pode roubar muito, pode roubar pouco, que vai continuar a mesma coisa. Vai continuar fazendo o mesmo discurso que esse vereadorzinho pilantra fez quando votou contra o nosso projeto. Felizmente a lei foi aprovada, independente dele, mas ele está usando a mesma coisa ainda como plataforma. E é exatamente por esse tipo de mentalidade. Entendeu? Não há interesse em investir naquilo que possa significar povo, por mais que esse povo seja um povo que emprega, o povo que oferece a possibilidade das pessoas mais pobres terem emprego, como é o caso dos comerciantes, principalmente falando dos comerciantes da Lapa. Então, a coisa é mais ou menos assim, é questão de prioridade. E a Liguia, como já bem disse a Gabriela, está nessa luta exatamente por isso. Para a gente começar, como está sendo colocado aqui nos comentários, formar a consciência política na categoria e formar a consciência da necessidade da gente tomar partido, da gente tomar posição frente à situação. Porque senão daqui a pouco nós estamos de novo fazendo outro projeto de lei, lutando por uma outra coisa, fundamentada na mesma necessidade, na mesma ausência do poder público. E é para isso que a Liguia está se mobilizando, se manifestando, para que as pessoas, os colegas, adquiram a sua consciência política nesse momento interessante. Eu só queria comentar para a nossa amiga Cecília que eu não me encaixo no Tom Cruise, ele é muito bonitão, é muito galã. Eu não me encaixo no Tom Cruise, mas também não me encaixo no Dick Vigarista. Você está entendendo? Eu acho que o que a gente está precisando é de Gandhi. Gandhi aqui no Rio de Janeiro, é sonhar. Botar um projeto grande, sonhar e buscar esse projeto. Dar um exemplo, porque vai vir muita gente atrás. Porque essa cidade, né, a nossa cidade, ela é composta de 97% de pessoas de bem, de pessoas que estão super incomodadas. São só meio covardes, não querem se meter, não tem muito jeito, não tem garra, não tem personalidade forte, não tem coragem, né? Isso, as pessoas se sentem assim, pô, eu não vou me meter. A minha mãe está morta de medo. Minha mãe está morta de medo, você vai tomar um tiro, vai mexer com milícia, eu não vou mexer com ninguém. Eu vou falar o que tem que ser falado. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E as pessoas não podem se sentir incomodadas nem certas. Elas não estão certas. Certos somos nós. Certos é quem trabalha, é quem luta, é quem ajuda os outros, é quem sabe, cumpre com as suas obrigações. Essas são as pessoas certas. Malandro, eu gosto também da malandragem, eu gosto de ir à praia, gosto de surfar, gosto de ficar de bobeira, gosto de tomar shopping. Eu gosto dessas coisas, mas tudo tem sua hora. Agora, eu amo trabalhar. Eu trabalho desde muito novinho. Meu pai nunca me deu dinheiro. Apesar de ter, ele não me dava. Ele dava educação e muita coisa. Mas me deu muita coisa boa. Me deu muita coisa boa. E eu estou acostumado a correr atrás. Eu sou empresário, fui advogado, estou na Lapa desde 1996. Ninguém fica na Lapa com essa carinha de playboy desde 1996, com toda essa carreira que eu tive ali dentro. Você está entendendo? Então, eu não sou Tom Cruise, mas também não sou Dick Vigarista. Eu quero ser um cara que dá o exemplo, que tem retidão, tenho moral, vou falar com qualquer um com a cabeça em pé, olhando no olho, e eu vou conseguir coisas boas para minha cidade. Eu já ajudei muito. Eu já ajudei o Carnaval de Rua com o Bloco do Carioca da Gema, seguindo meu ídolo Perfeito Fortuna. Hoje eu desfilei 17 carnavais, faço o carnaval lindo, musicalmente, né? Meu carnaval é musical, meu carnaval não é aquele de mulheres extraordinárias, meu carnaval é de música. Então eu boto na avenida tudo que já se cantou no Rio de Janeiro. A Feira do Lavradio é um exemplo, o Lava Presente é um exemplo, o Polo é um exemplo, o Carioca da Gema é um exemplo. E é isso. A gente tem que buscar, a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar com uma cidade melhor, a gente tem que sonhar com dias melhores, e a gente tem que sonhar que existem pessoas que possam ocupar esses cargos turísticos, esses cargos governamentais, e não serem tão ruins quanto esses que nos acostumamos a ver. A gente tem que pensar nisso. Sabe? É o que eu acho. Muito bem, muito bem. Eu acho que foi, assim, muito bom de ouvir. Eu até agora estava aqui pensando o que eu vou falar, se eu tiver que falar alguma coisa sobre o encerramento desse encontro, que eu vou daqui a pouquinho chamar vocês para darem suas últimas palavras.
eu diria e espero que para todos seja muito elucidativo. Eu acho que aqui a gente precisa pensar, falar, para podermos decidir. Mas, da minha parte, diria que a sua energia, a sua vontade de fazer, o seu amor pela Lapa e pelo Rio de Janeiro, ao menos nos traz um acalanto no coração, porque aqui todos somos partidários do Partido do Turismo, se chamamos assim, que o turismo e a cidade do Rio é o nosso grande e maior amor. Olha, eu só quero agradecer a vocês essa participação. Eu queria muito falar com a Liguia. Eu sei que a grande maioria da Liguia é mais de esquerda, mas eu não gosto de radicalismo, né? Eu não quero fingir. Eu sou um empresário, eu sou um advogado, eu sou um cara que nasceu na Gávea, foi nascido e criado na Gávea e que trabalha há muito mais de 2 décadas no centro da cidade. E eu quero me colocar como um candidato, eu quero pedir voto, lógico, eu preciso pedir voto para vocês. Votem no 25106, que é o meu número. A minha campanha está muito bem, eu estou muito forte, eu vou ganhar essas eleições, vou ser mais um vereador da cidade do Rio de Janeiro e eu vou honrar meus eleitores, eu tenho certeza disso. E eu espero estar participando daqui a 4 anos em outro debate aqui da Liguia e ser mais aplaudido e mais incentivado. Meu amigo Arnaldo, que é meu amigo há muitos anos, ele falou para mim, eu procurei ele há muitos meses atrás, falei, Arnaldo, você entra? Ele falou, Thiago, desculpa, eu sou um cara mais de esquerda e tal, e foi muito gentil comigo e honesto. É isso que a gente precisa de honestidade. Vota na esquerda, vota bem, escolhe um candidato bom. Não quer votar no Thiago? Escolhe um cara bom para votar. Eu sou bom, eu vou fazer bem pelo Rio de Janeiro. Mas se achar que esse mané aí não tá com nada, Tom Cruise, tá bem, tudo bem, é do jogo. Agora, pensa em quem você vai votar. Pensa em quem vai merecer teu voto. Tá certo? E aí, cuidado com os disfarces. Tem muito cara disfarçado por aí, e aquele cinismo que Paulo Maluf foi um catedrático, ele tomou conta da política. Nego é cínico, mentiroso, 7-1. É isso aí, cara. Isso eu não sou. Quem falar e estiver perto vai levar. Eu acho que é importante a gente notar que, na verdade, você pode até falar que a Liguia é mais de esquerda, na verdade, alguns componentes, talvez. Não. Os que eu falo, né? Os que são mais próximos, eu vi que tinha uma galera atendendo. Não é de esquerda, isso não tem nada. Mas eu prefiro que o cara seja honesto para mim. Eu, sendo do democrático, eu não vou procurar voto do pessoal, porque eu não vou ter nenhum voto. Você está entendendo? Porque as pessoas têm uma mentalidade de partido, de ideologia, que eu respeito. Eu, simplesmente, eu acredito em pessoas. Só isso. Eu estou botando só aqui meu ponto de vista. Mas eu respeito. E tem grandes candidatos em todos os partidos. E a esquerda tem excelentes nomes. Excelentes. Sim, e a Associação Liguia, como associação, na verdade, a gente está querendo justamente mostrar a nossa partidarismo. Desculpa aí, Arnaldo, colocar aí o nosso a gente não quer tomar partido. Não deve, porque é o seguinte, assim como o Polo, a Liguia vai ter que falar com quem ganhar, seja quem for, de qualquer partido. Ganhou? A gente precisa da bancada democraticamente, você vai ter que falar com o próximo prefeito, você vai ter que falar com os próximos vereadores, assim como o Polo. Por isso que eu saí do Polo. Eu tinha colocado alguma coisa, eu já tirei, porque eu não quero que o Polo fique exposto. O Polo, eu sempre falei isso como presidente do Polo, eu falo com a situação. Eu não posso, como presidente do Polo, me colocar assim ou assado. É claro, tem que conversar, vai sentir qual é o meu time. Eu sou Botafogo. Não sou Flamengo, sou Botafogo. E antes até mesmo de passar a palavra para o Everaldo, que eu vou deixar você falar, eu sei que eu estou falando muito hoje, Everaldo, mas eu queria, antes de mais nada, dizer que não vai ser daqui a 4 anos que nós vamos nos encontrar, porque a gente está convidando você e todos os candidatos que vão participar dos nossos debates a participar no dia 10 de novembro de um encontro que eu espero que você possa estar presente com todos, porque eu acho que vai ser muito interessante, depois de ter ouvido cada um individualmente, a gente poder
trazê-los juntos e falarmos de uma bancada de turismo em conjunto e trazermos essa alegria que você tem para esse debate também no dia 10/11. Me comprometo. Qual é o horário? Sempre às 4. O nosso horário é sempre o horário das 16. Já estou falando com a minha equipe. Pode anotar na agenda aí que eu vou comparecer. Enquanto presencial. Isso. Pô, estou procurando muito. Estou com uma dificuldade danada da galera fazer enquanto presencial, mas eu estou procurando muito. Everaldo, quer dar suas últimas considerações? Bom, antes de mais nada, agradecer ao Tiago. Deixa eu abrir a tela aqui, que eu fechei em mim aqui. Agradecer ao Tiago imensamente pela presença, pelas propostas, por enriquecer essa discussão, esse debate dos guias de turismo na questão da escolha de um candidato, de um postulante a uma vaga na Câmara Municipal. Tudo que foi colocado aqui pelos colegas, nos comentários, e só realçar o que está aqui na tela, você pode ver que a Fabiana colocou, a Leguia é apartidária e não tem candidato. Como entidade, somos pela bancada do turismo. Essa é a visão da Leguia. Nós sentamos com os secretários do governo, nós precisamos sentar com os secretários do governo municipal. Aliás, tem um pedido aqui penhorado de um guia que está acompanhando aqui todos os nossos debates, que é um colega de origem chinesa, o colega Li Haining, pedindo, e o pedido do Li é reforçado por todos nós, interlocução com o município, caso você tenha alguma, com Secretaria de Turismo, não digo enquanto o candidato do DEM, Tiago Cesarovim, mas o dirigente do Polo Novo Rio Antigo, através da associação, se conseguir ajudar a gente a quebrar esse muro que nos separa do poder público municipal, para que a gente consiga sentar com a Secretaria Municipal de Turismo para ver uma forma de regulamentar a Lei 6781. Se você puder fazer isso, vai ser de grande valia e vai ser uma mão estendida para a luta dos guias de turismo. E dizer que a Leguia segue nessa luta por melhores condições, por melhor formação, por melhor operação, tentando integrar atores distintos do turismo, como estamos fazendo nessa discussão, da mesma forma como fizemos na elaboração e na execução do projeto da Escadaria Selarón e todos os outros que a Leguia venha a participar. A gente quer ter sempre parceiros como você, a gente quer sempre que os guias de turismo estejam integrados no pensar a cidade e no desempenhar das funções que uma profissão tão emblemática como é a do guia de turismo, que é, afinal de contas, um grande anfitrião, é a pessoa que mostra a cidade da forma como ela deve ser mostrada, potencializando aquilo que é mais bonito e exaltando e demonstrando de forma cabal a nossa cultura, que é aquilo que nos define. Então, obrigado muito por ter vindo e desde já um sucesso enorme nessa sua trajetória. Espero que você seja um dos primeiros a estar aí na bancada do turismo. Isso. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu peço desculpas ao meu amigo e presidente da Leguia, o Arnaldo, por ter colocado um diálogo particular meu com ele aqui, que eu acho que pode ser interpretado de uma forma errada. O Arnaldo tem sido isento e exemplar na condução dos assuntos da Leguia. Eu estou mais declarado a minha posição, porque eu sou candidato, então está lá no DEM, partido de centro e tal. Eu não gosto de radicalismo, então eu fui convidado. Na verdade, eu fui convidado pela minha atuação no Polo e na diretoria do Sindicato de Bares e Restaurantes. Eu fui convidado pelo PSDB, pelo DEM e pela Rede para vir como candidato. Eu escolhi o DEM porque eu acho que a chance de vitória ela é maior num partido do tamanho do DEM. O DEM está planejando fazer 8 vereadores. Então, eu consigo entrar nas últimas vagas, disputar as últimas vagas com menos do que dezenas de milhares de votos. Então, isso foi uma escolha opcional para ganhar as eleições, que eu vou ganhar, estou com muita fé, estou muito bem no páreo, estou muito bem com a minha campanha. Minha campanha agora foi para as ruas, que a legislação permite, mas ela já está nas mídias sociais acontecendo há muito tempo. Eu tenho voto do centro da cidade, do Polo Saara, do Polo Rio Antigo, do Polo Zona Portuária. Eu tenho voto da cultura, eu tenho voto do turismo e eu vou conseguir. Eu conheço muita gente, eu fiz muitos amigos na minha vida
Isso eu nunca pedi nada e agora eu estou pedindo voto, então eu estou sendo muito bem aceito nessa minha caminhada. E eu quero agradecer muito a Alegria por essa participação, por essa oportunidade. Eu estarei presente no debate presencial, na apresentação presencial, e eu estarei presente ao lado da Alegria, ao lado do turismo, sempre que for solicitado. Eu sou uma pessoa que, essa solicitação do LIN, eu já coloco a bancada do DEM. Eu sou muito amigo do Carlos Caiado, é um vereador muito ativo e com muita influência, e eu me coloco à disposição para essa interlocução. Inclusive apresentar o Everaldo, se ele quiser, ao Caiado, ou vocês, ou qualquer um, porque o Caiado tem a condução, o Caiado é presidente municipal aqui do DEM, e é um vereador atuante e que pode ajudar, sim, na condução. Embora Crivella a gente não bate com ele, não. Mas o pessoal que está lá dentro, eu já sou mais radical, o pessoal que está lá dentro pode fazer esse meio de campo aí e fazer com que a Secretaria Estadual de Turismo, o Estado está em ebulição, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, né? Então a gente não sabe como é que está o encaminhamento aí da Secretaria de Turismo Estadual e como está o Estado do Rio de Janeiro. Mas a municipal, eu vou me colocar à disposição e vou levar qualquer reivindicação que vocês queiram para o Caiado, que eu confio no Caiado, o Caiado é uma pessoa séria e ele vai poder ajudar sem dúvida nenhuma, tá? A gente fica muito agradecido por essa sua resposta. Eu ia até falar sobre isso, falei, eu vou deixar aqui por último, que é para não esquecer, porque o último que se fala a gente leva com a gente, né? Quando acabar agora, Everaldo me passa uma mensagem no Zap, eu já dou um contato, eu encaminho, e aí a gente dá sequência nisso, tá? Maravilha, eu não vou prometer nada, mas eu vou prometer trabalho e apresentação, tá? E eu sei que você não está lendo o que está sendo dito no chat. Eu enxergo mal. Vou confessar para você. Eu enxergo mal essas letrinhas aqui, eu não consigo ver, não. Então, já te digo que há vários comentários de pessoas que estão muito contentes de ter lhe conhecido e há várias pessoas já dizendo que tem o seu voto. Maravilhoso, eu me sinto assim animado, né? Eu estou precisando disso, que a política é um troço muito estranho, né? A política ela parece uma montanha-russa. Todo dia eu tenho uma decepção e uma alegria. Essa foi a minha alegria de hoje. Eu espero que vai todas as decepções que eu vou ter. Eu tenho pessoas assim que você trabalha junto com a vida inteira, você está fazendo coisas, já está... Eu sei lá, acho que vocês são malucos, sabe? Mas é isso aí, eu vou trabalhar muito até o dia 15 de novembro. Eu quero muito, muito mesmo ajudar mais o Rio de Janeiro. Eu tenho muita fé, cara. Eu tenho muita fé que eu vou conseguir contagiar. Eu tenho energia. Eu vou estar aí ajudando a bancada do turismo de dentro da Câmara dos Vereadores, com o próximo prefeito. Eu vou orgulhar e vou honrar quem votar em mim. Eu tenho certeza disso. Obrigado. A gente agradece muito pela sua presença, viu? Agradeço muito pela sua presença. Eu, no meu nome, agradeço a Alegria por ter me chamado mais uma vez aqui para ajudar nessa condução. Estou muito feliz de poder estar ajudando. Eu sei que alguns dizem, mas quem é essa mulher que estava tão sumida? Eu realmente andei uns anos meio sumida, por conta até do que te falei, andei uns anos meio sentida com ter feito muito pelo Rio e não ver resultados. E eu sou uma pessoa muito passional, então gosto de ir a fundo, e nesse momento eu estou realmente confiando que estamos vivendo um momento tão diferente na nossa história, no turismo, que ou a gente se une e faz, ou o turismo no Rio de Janeiro não vai voltar a ressurgir, porque, na verdade, estamos num momento que podemos dizer que, como nunca, o turismo chegou no fundo. Então, juntos é que vamos conseguir fazer alguma coisa. Então, agradeço... Só para terminar, olha só, todo mundo está falando, o turismo agora, nos próximos 3, 6 meses, vai ser 400 quilômetros do Rio de Janeiro. Você teve alguma ação em São Paulo, por exemplo, para instigar os paulistas a virem para o Rio? Você teve alguma ação em Minas para instigar os mineiros a virem para o Rio? Você teve alguma ação nos capixabas, no Espírito Santo? Você não faz nada. Você... 300 encontros, 300 reuniões para dizer o turismo agora tem esse raio. O que você fez para atrair esse raio para dentro da cidade? Nada. São Paulo fez propaganda aqui na nossa televisão.
Aquele maluco de São Paulo botou o turismo de São Paulo, né? A Filmete, aí na pandemia rolando. O que a gente fez, né? Fica parado olhando a banda passar. É difícil, é difícil. Eu só acrescentaria uma coisa que o Arnaldo, o nosso presidente, inclusive mandou aqui pelo chat. Um abraço para você, ele está no Pronto Baby com o neto dele. E uma coisa que o Arnaldo sempre bate na tecla nas reuniões que nós tivemos com o governo estadual, é que nesse momento de pandemia a gente podia estar pelo menos arrumando a nossa casa. E nem isso está sendo feito. Muito menos a criação de políticas que façam que o turismo venha. E é nisso que está aqui, você não está vendo o chat, mas é nisso que estão concentrados boa parte dos comentários aqui. O que é que nós vamos fazer para aumentar o número de pernoites dos turistas no Rio de Janeiro? O que é que nós vamos fazer para poder transformar essa situação numa situação positiva, pelo menos na cidade que é a vitrine do Brasil? Então, era só para dar essa palhinha, porque eu já tinha considerado como encerrada a minha participação. Arnaldo, você sabe que eu notei, Everaldo. Everaldo, esses últimos 2 feriados, o Rio de Janeiro ficou lotado de gente do Brasil, hein? Pelo menos ali na Zona Sul e na Lapa. Ficou lotado de gente, de brasileiros, vindo aqui para a nossa cidade. Então a gente ainda tem atrativo. A gente ainda está forte aí, a gente tem que trabalhar bem. Isso é uma coisa que o nosso diretor de turismo receptivo e exportativo, que é o Christian Kain, coloca sempre. A gente consegue perder dinheiro com a cidade cheia. Então, o que pode parecer um absurdo é a nossa realidade. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada a todos que nos assistem. E terça-feira temos Hamilton do Rio conosco, também um velho amigo, parceiro de muitas histórias. E toda terça e quinta, e no dia 10 de novembro nos vemos novamente. Tá bem? Muito obrigada a todos. Beijo para todos. Valeu. Obrigado. Fiquem bem. Amigas e amigos, muito obrigado aí por perderem o tempo aí me escutando. Vamos juntos, tá? Ótimo. Ok.